Hum, Fala aí, pessoal, olá a todos. Vamos ver aqui uma questão que é referente à matemática. Vamos aproveitar, né, como eu sempre falo, né, nas minhas lives aqui, no meu horário aqui, né, aproveitar aqui, né, que está calmo por enquanto. Vamos ver aqui a fazer uma questão que é relacionado a dois assuntos da matemática que, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu considero esses dois assuntos os mais difíceis da matemática, isso é na minha opinião, né? Que são análise combinatória e probabilidade, porque, vamos dizer, para você saber probabilidade, você tem que aprender análise combinatória. Eu acho a análise combinatória, né, novamente que eu falo do meu ponto de vista, um assunto mais difícil, porque ele envolve algumas situações em que você tem que são muito ligadas à vida prática, né? Porque a matemática ela já é ligada à vida prática mesmo, que tudo que nós temos, né, tudo que a construção que é feita as edificações, construções, tudo envolve matemática, tem que ter medidas, enfim, tá lá. Então, mas eu não vou prolongar muito isso não, tá? E o que eu quero falar é que quando novamente falando na análise combinatória, então ele envolve muitas situações em que às vezes você está lá lendo a questão, aí você para lá numa palavra ou numa frase e você não consegue entender o que aquela questão quer passar. Então a gente tem que de alguma forma tentar decifrar, né? E mais quando você vai fazer uma questão que se trata de concurso, então vestibular, então a gente acaba não lutando só com a questão, você luta com a questão do tempo, né? O tempo está ali passando e você fica preso só naquela questão. Então, se cai uma questão de análise combinatória, por exemplo, se eu estou fazendo um concurso lá, eu estou ali fazendo um concurso e eu me deparo com questões lá de matemática, né? Vamos lá, eu vou pegar ali as questões, eu vou ler, vou conseguir, né? Eu vou raciocinar e vou conseguir ali desenvolver as questões. Mas se eu vejo uma questão de análise combinatória, eu já começo a me gelar, eu já começo a gelar, por causa que assim, se eu vou fazer uma questão que não é lá na área lá de concurso, por exemplo, eu não estou lá na sala de aula, lá com os outros candidatos ali, e se eu estou fazendo uma questão de análise combinatória, eu vou ficar preocupado, porque não é a questão mesmo, não é a dificuldade da questão em si, não é a questão em si que é difícil, eu vou na verdade lutar contra o tempo, eu tenho que resolver logo aquela questão. Então eu vou mostrar aqui a questão que eu fiquei no início com uma certa dificuldade de fazer, porque eu tenho umas frases ali que eu não entendi. É isso que faz a análise combinatória ser difícil, né? E quando eu olho a questão, tá ali, ó, tô aqui já com ela aqui a questão. Então eu olhei assim, eu falei, eu não consegui entender. Então, se essa questão tivesse aí no concurso, eu estou ali fazendo um concurso, e eu tô até aqui olhando para a questão aqui agora, né? E me deparando com essa questão aqui, eu ia deixar a questão lá para a última para fazer. Se tiver só uma questão de análise combinatória, beleza. Se eu tiver essa sorte aí de tiver só uma questão de análise combinatória, eu vou deixar por último, resolver os outros, e vou deixar realmente essa por último. Marco as opções ali no cartão resposta, tá ali, estou marcando. E, por exemplo, a questão tal, essa questão aqui, vamos dizer, é o número 58. Então, vou pular o 58, vou marcar os outros, pronto. Se eu tiver tempo ali, eu vou olhar, então vou voltar para a última questão, que é essa daqui que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que vamos lá então, que está relacionado com análise combinatória, e eu vou dar, depois que eu for, durante aqui o desenvolvimento aqui da questão, ou antes, né, eu vou apresentar só uma coisa básica sobre análise combinatória, né? Então, a análise combinatória, quando eu falo que é difícil, ela não é difícil em termos quando você usa as fórmulas, né? O que é difícil numa questão de análise combinatória é justamente a situação que a questão aqui apresenta. Eu vou mostrar aqui como é que é. Então, vamos ver aqui, ó. Vou mostrar aqui, vamos ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Aí eu peguei lá do perfil, tá aqui, ó, a fonte aqui, né, professor Rafael Marques, tá aqui.
E ele até colocou aqui, ó, ele né, colocou, estou quebrando a cabeça com esta questão, alguém pode ajudar? Né? Eu entendi como sendo assim, o professor fazendo um incentivo para que as pessoas façam realmente a questão, né? No início eu pensei, será que o professor ficou difícil de fazer a questão? Não, depois é que eu fui ver, é que ele colocou isso aqui só para dar um incentivo, né, para as pessoas que estão fazendo um concurso, né, estão estudando vestibular. E essa questão é ótima, tanto que eu coloquei um comentário aqui, ó, naquela nota que a gente coloca aqui, ó, eu coloquei assim, ó, estilo Enem. Eu considero essa questão estilo Enem, né? Coloquei aqui porque estamos aí, principalmente aí, né, o pessoal que vai fazer o Enem. Então tá aqui, ó, essa questão aqui, ó. Aí eu coloquei, só que a minha nota aqui, ela cobriu as respostas aqui, tá? Ela cobriu aqui a resposta. Mas vamos fazer aqui logo a questão e vou mostrar qual é a dificuldade que eu tive de fazer a questão. É por uma bobagem aqui, tá? Então vamos lá. Quando eu olhei a questão, no geral, eu já vi que ela é análise combinatória, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então vou ler aqui a questão para ver. Olha só o que fala, ó. Janete está fazendo colares para suas amigas. Tá lá. Então tá aqui, ó. Colares. É legal, né? Quando você está lendo a questão, você começa já a interpretar, começa a se envolver com a história aqui da questão. Então ele fala assim, ó. Janete está fazendo colares para suas amigas, tá lá, ó. Cada colar tem exatamente 11 miçangas. Tá aqui, ó, 11 miçangas, né? Tá aqui, ó. Aqui tem 11 miçangas aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, senão vai apagar, ó. 11 miçangas em um cordão elástico. Beleza, tá lá, um cordão elástico ali. Para cada miçanga, ela tem duas cores, vermelho ou verde, para escolher, tá lá. E ela tem muitas miçangas vermelhas e verdes para o projeto. Ou seja, pelo que eu interpretei aqui, ela quer fazer miçangas com apenas com 11 cores únicas, por exemplo, 11 verdes ou 11 vermelhas. E como ela tem aqui muitas miçangas aqui, vermelhas e verdes, ela vai querer fazer, por exemplo, um colar com 3 verdes e 8 vermelhas, porque no total tem que dar 11 miçangas aqui. É o que está mostrando aqui o exemplo, tá? Tá lá. Um exemplo é mostrado na figura abaixo. Isso aqui é um exemplo, né? Pode acontecer de um candidato que, quando ele vai olhar uma questão dessa aqui, ó, ele vai achar que vai fazer o cálculo baseado só nesse exemplo. Tem que entender que a questão está mostrando um exemplo que foi feito, né, aqui do colar com 11 miçangas, só que ele fez com ele pegou um exemplo entre os demais colares, tá? Vamos supor, aqui ele está pegando, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 vermelhos e 7 verdes, porque 7 mais 4 tem que dar 11. Então, às vezes eu me coloco no lugar do candidato, vamos dizer assim, que às vezes tem alguns candidatos que, quando olham a questão, ele vai achar que tem que fazer o cálculo em cima só desse daqui. Não, é um entre outros, que eu vou mostrar aqui, tá? Então tá ali, ó. Para Janete, um colar pode ser girado sem perder sua singularidade, mas não pode ser virado. Foi isso que eu tive dificuldade. Pronto, agora estou mostrando aqui a parte que no início eu freiei, fiquei com dificuldade, porque ele fala assim, ó. Um colar pode ser girado. Tudo bem, eu entendi que o colar pode ser girado sem perder sua singularidade. Porque quando você gira aqui, as peças vão continuar, não vão sair do lugar, porque elas estão presas aqui no cordão. Isso eu entendi. Você gira o colar, você vai girando, você não vai perder a singularidade. Ou seja, vai girar e as miçangas vão continuar se movendo, mas não vão sair do lugar. É só essa parte. Olha só que besteira, hein? Que logo vi aqui, ó. Mas não pode ser virado. Aí quando eu olhei assim, virado como? Aí eu fiz assim, peguei, ó. Vamos dizer, eu imaginei que eu pegando o colar, eu tô assim, virando assim, ó. É isso que eu entendi, ó, virar. Aí depois foi que aí tive que perguntar, né, para um colega, né, de trabalho, e ele me mostrou que, assim, não, Marcos, olha só, quando ele fala que não pode ser virado, é que, agora, aí que eu entendi, ó, por exemplo, você tem essa miçanga aqui, ó, essa daqui, por exemplo, ou essa, tanto faz. Ele está preso aqui no cordão elástico, tá?
O que acontece? Quando ele diz que não pode ser virado, é que você não pode pegar, por exemplo, esse vermelho, trocar com esse verde aqui, ó. Então, virado, ou seja, então eu entendi que é permutado. Então, ele não pode ser permutado, não pode ser trocado. Então, só isso. Só isso assim. Então, tá lá. Aí depois no final ele pergunta assim: quantos colares diferentes Janete pode fazer? Tá lá, ó. Então tá aqui, ó. Pronto. Olhei aqui e agora eu entendi já isso daqui, né? Às vezes tem, né, outros que entendem assim, quem trabalha com isso aqui, ou então não é obrigado a trabalhar com isso, mas alguns conseguem já entender. É aquela coisa, cada um tem a sua interpretação, né? E eu tive essa interpretação aqui, fiquei meio aqui, né, sem chão. Aí foi que eu entendi que para não ser virado, ó, virado é no sentido de não ser trocado. É aí que entra essa palavra trocar, é que ela faz parte lá do assunto de análise combinatória, entendeu? É só para mostrar aqui que quando a gente fala aqui de análise combinatória, eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui só para fazer só um breve, só para poder ter uma coisa básica aqui, ó, de análise combinatória. Aqui, ó. Pronto, tá ali, ó. Análise combinatória, tá aqui, ó. Pronto. Análise combinatória. Quando você vai trabalhar com o assunto de análise combinatória na matemática, que é o seguinte: o que é análise combinatória? É você combinar vários elementos e que você tem como pré-requisito. Quando você aprende análise combinatória, quais são os pré-requisitos? Quais são os pré-requisitos para você entender a análise combinatória? Você tem que ter noção lá que se iniciou lá vamos dizer assim, no ensino básico, antes do ensino. Tá, vamos dizer que está dentro do ensino fundamental 1, porque antigamente a gente falava nível primário. Quando você tem assim, nível primário, nível ginásio e nível segundo grau. Então vamos dizer lá que no nível primário, agora que faz parte do ensino fundamental 1, você aprende primeiramente lá, vamos supor, uma criança lá de 8 anos, 8 a 9, 10 anos, ela aprende conjuntos, tá lá no ensino fundamental 1. E esse conjuntos aqui, ele vai se estender lá para o ensino fundamental 2, tá? Aí você aprende aquela parte, números, conjuntos numéricos, aí começa conjuntos dos números naturais, números inteiros, números racionais e irracionais. O que acontece? Quando a gente aprende conjuntos e, vamos lá, conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, a análise combinatória, ela faz parte do conjunto dos números naturais, porque os resultados, eles são inteiros. A gente não pode nunca produzir um resultado decimal. Por exemplo, de quantas maneiras... Quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá, conjunto, aquele negócio de conjunto. Por exemplo, você tem um conjunto A, aí tá lá, aí o conjunto você tem os elementos, vamos supor. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui na palma da mão fica melhor, ó. Aí você tem um conjuntos aqui, por exemplo, de bolinhas, assim. Aí você tem bolinha assim, assim, né? Aí você tem bola assim, tá lá. Aí você tem bola, vamos dizer, assim, pronto. Aqui é só um exemplo, tá? Eu posso até colocar mais aqui, ó. Vamos dizer aqui que eu vou colocar... Eu vou até pintar mais assim, ó. Pronto, ó. Pronto. Vou colocar mais elementos aqui. Pronto, formei esse conjunto aqui, ó. Tá lá. Então, vamos dizer que se o professor quiser iniciar aula de análise combinatória, ele já pode até pegar essa questão complexa aqui, ó, já começar a iniciar. Tanto para ensino médio, lá nas aulas bimestrais, quanto para pré-vestibular. Principalmente pré-vestibular. Tá lá. Aí vamos lá. Aí forma aqui conjuntos, ó. Conjuntos. Vamos dizer assim. Aí você tem essas bolinhas aqui, ó. Isso aqui são os conjuntos. Aí você quer formar, por exemplo, uma fileira dessas bolinhas na seguinte ordem. Por exemplo, a bola ela tem que ficar aqui. Por exemplo, essa daqui fica aqui, ó. Tá lá. Essa daqui fica aqui. Tá lá. E essa daqui fica aqui. Vamos dizer que a ordem vai importar. Eu quero que ela fique nessa ordem. Ele me dá disponível essas bolinhas aqui. Agora eu quero formar uma fila de bolas. Tá lá.
em que eu quero que a ordem importe. Eu quero me importar com a ordem, ou seja, eu quero que essa bola escura, que essa aqui listrada, né? Ela apareça aqui. Eu quero que essa aqui apareça aqui. Eu quero que essa apareça na terceira, essa na quarta e essa aqui por última. Eu quero essa ordem aqui, ó. Pronto. Então, eu quero que a ordem importe. Então, Então, aqui eu quero uma ordem. A ordem, aí coloca assim, ó, é importante. Tá lá. Eu quero que essa ordem importe. Agora, vamos dizer que eu queira formar uma fila de bolinhas e que não me interessa, né? Eu não quero que a ordem se importa, tá? Eu quero colocar uma fileira, eu posso fazer de qualquer maneira, não vai fazer diferença, mas eu quero que essa aqui faça diferença. Eu quero que ela fique nessa ordem aqui. Aí, quando você pega uma fila dessa e a ordem importa, vamos supor que você queira que essa aqui fique na primeira e essa aqui fique para cá. Vamos lá. E essa aqui fique aqui. Pronto, eu mudei a ordem, né? E essa aqui fique aqui, ó. Pronto. Aí quem vai ficar por último é essa daqui, ó. Pronto. Tá lá. Eu quero que a ordem importa. Aí você trabalha lá. Quando existem dois tipos de análise combinatória e que a ordem importa, aí você trabalha com arranjo. Tá lá. Você tem arranjo simples, né? Aí existem as variedades com arranjo com repetição. E você tem a permutação. Permutação simples, quando a ordem importa, ó. Porque quando você troca, você vê que tem uma diferença aqui, ó, tá? Agora, vamos supor que eu queira que eu forme uma fila, ou então o seguinte, não é exatamente uma fila, não. Eu quero fazer, na verdade, um agrupamento. Tá lá, eu quero fazer um agrupamento aqui, né? Tá lá. Quando eu quero fazer um agrupamento em que a ordem não importa, é só para dar assim, só um geral aqui, tá? Que eu tô falando aqui, não vou estender muito a teoria, não. Eu tô passando aqui a dica, né? Aí você usa um tipo de análise combinatória que é combinação, tá? Aí chama de combinação simples, né? Porque quando você vai formar um agrupamento, eu quero fazer uma combinação, por exemplo, eu tenho disponível 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, eu tenho essas 5 bolinhas disponíveis, eu quero formar um grupo 2-2 ou um grupo 3-3. Vamos supor, eu quero formar um grupo 2-2. Eu posso formar um grupo com essa bola aqui. Pronto. 2-2. Eu tenho que ter 2-2, então vamos supor que eu vou formar essa com essa. Eu posso pegar essa e formar com essa. Aí vou botar aqui, ó, essa. Vou formar com essa. Pronto. E eu vou pegar essa para formar com quem? Eu posso formar com essa ou com essa? Essa com essa. Pronto, ó, eu vou formar essa com essa. Pronto. E vai formando outros grupos aqui. Vamos supor que seja 2-2. Ah, mas eu quero formar um grupo 3-3. Então, se quiser formar 3-3, então tá lá. Então, você faz um grupo de 3, de trio. Eu fiz um grupo de 2. Então, cada grupo vai ter uma dupla, né? Tá lá. Aí, vamos supor que você tem essa dupla aqui, ó. Vamos lá. Quando eu falo que é mudar a ordem, é assim, ó. Vamos supor que eu quero mudar a ordem. Eu formei um grupo formado por essa bola listrada com essa daqui, né? Só com esse risco aqui vertical aqui. O que acontece? Se eu mudar a ordem aqui ou aqui, a dupla mudou? Não mudou nada, ó. Se você alterar a ordem aqui, ó, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa aqui, ó. Ela tá aqui e tá aqui. A ordem não importa. Ah, mas eu quero que ele fique aqui e o outro fique aqui. Pronto. Não vai mudar nada. Você vai formar uma dupla. Vou formar uma dupla formada, por exemplo, pelo Flávio e pela Maria. Então, é essa dupla que eu vou escolher. Flávio, Maria, Maria e Flávio. Muda a ordem alguma coisa? Não muda. Então, se não muda a ordem, você usa combinação. Aí, a forma da combinação é essa daqui, ó. Aí você tem combinação, que é o total. N é o que você tem disponível, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 elementos disponíveis, tá lá? E o P é o quanto você quer formar, né? Quantos você quer formar com esses 5 disponíveis aqui? Ah, por exemplo, o P. O exemplo do P, eu queria formar uma dupla. Se eu fosse para formar um trio, então eu teria que colocar 3 aqui. Aí fica assim, ó.
a combinação fica 1, 2, 3, 4, 5, porque você tem 5 elementos disponíveis, é por isso que você aprende lá conjuntos, tá? Aí você tem aqui 5, 2 a 2, ó. Pronto, é assim que faz. Aí usa aquela fórmula que é n, né, fatorial sobre p fatorial e n menos p fatorial, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então é n fatorial, p fatorial, n menos p. Aí você tem aqui n é 5, né? Tá lá. Aí o p é 2, ó, 2 fatorial. Aí você tem 5 menos 2 fatorial. Mas antes disso, antes de iniciar a análise combinatória, existe um outro pré-requisito aqui que eu vou colocar aqui no 2, ó, é você ter noções de fatorial, ó. Noções de fatorial, isso você aprende lá no ensino fundamental 2, né? Quando você tem assim, noções de fatorial, que você aprende lá no ensino fundamental 2, antigamente era o que? Era antiga, eu acho que se aprendia isso, se eu me lembro, é lá na sexta série, sétima série, por aí. Noções de fatorial. É quando você tem assim, por exemplo, um número com fatorial, por exemplo, eu tenho 5 fatorial. Quando tem aqui o fatorial, é que você tem que pegar. Quando fala fatorial, ela vem de fator. Fator implica multiplicação. Aí você tem assim, ó, fatorial, aí você tem, coloca o 5 primeiro, você vai sempre diminuindo de 1 em 1, ó. Você multiplica, ó, 5, 4, aí você vai diminuindo, ó, 3, 2, até chegar a 1, ó, pronto. Aí vai lá. Tá aqui, faz a conta aqui, né, como eu vou aproveitar, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2, 120, né, tá certo? 20, né, olha lá, tá lá. 60 vezes 2, 120. Então, você tem aqui o 120, tá lá, aí, ó, opa, fatorial aqui, né, tá lá, 5 fatorial. Aí, a não ser que você faça assim, ó, 5 fatorial, ó. Aí, 2 fatorial, 2 vezes 1, 2, tá lá. Aí vai ficar 5 menos 2, 3 fatorial, ó. Pronto. Pronto. Tá aqui. Aí, quando você vai fazer a combinação, vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou parar aqui. Eu vou parar, eu não vou prosseguir igual como esse aqui. Como esse aqui é um só, eu vou ter que ir tudo, né? Porque é um número só que eu estou trabalhando. Mas quando você trabalha com fração, de acordo com a fórmula aqui, ó, você trabalha aqui de acordo com a fórmula, o que que acontece, ó? Tá lá. Aí você tem aqui, ó, 5, né? Vezes 4 vezes 3, ó. Aí tem o 2 aqui. Pronto. Agora, você tem esse 3 fatorial aqui, que é o seguinte, ó. 3 fatorial, o que que acontece? Você pode cortar 3 com 3 aqui, ó. Pronto. Vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 2, 10. Então você vai ter 10 combinações. Então quer dizer que você pode formar 10 duplas aqui, né? Então isso que é análise combinatória, ó. 10 combinações, ó. Então, de quantas maneiras eu posso formar essa dupla? De 10 maneiras. Então isso aqui é combinação quando a ordem não importa, né? Agora, quando se trata de a ordem importar, aí você trabalha com arranjo simples, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui, como eu estou iniciando aqui só uma noção básica de permutação, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou considerar esse vídeo como parte 1, né? Aí, na parte 2 é que eu vou resolver aqui o problema. Ainda bem que eu logo falei do problema aqui, vou incluir aqui nessa apresentação na parte 1, vai estar publicado lá no feed, né, no Rio, no feed, e vou botar assim, parte 1. Aí na parte 2, quando eu for fazer a próxima live, que eu vou considerar a parte 2, aqui, que não vai dar tempo de eu fazer aqui, tá? Porque meu horário de almoço já vai acabar, eu vou voltar a live parte 2 desse assunto de análise combinatória, dessa questão aqui, e vou fazer a questão, tá bom? Então vou aproveitar nessa parte 1 já que eu comecei com isso aqui, ó, porque eu fiz tudo improvisado aqui, tá? Como eu fiz improvisado, então eu vou continuar, só para poder ter a noção, tá? Tá lá. Agora, quando a ordem importa,
quando você tem uma ordem que importa aqui, então eu vou usar arranjo, tá? Eu vou usar arranjo, tá? Eu vou usar arranjo, tá? Porque quando você coloca aqui, por exemplo, o arranjo, ele é assim, é N, NP, tá lá? Aí vou colocar assim, ó, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial só, tá aqui, ó. Não tem um P aqui não, tá? É N menos P fatorial. Isso é quando a ordem importa. Significa o seguinte, significa que, por exemplo, eu quero formar uma dupla aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, né? Eu vou pegar aqui o exemplo, que é o quê? Eu posso pegar o asterisco não, como é que é? Listrado, perdão. Pera aí, já coloquei aqui. Tá, vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui com esse aqui, ó. Só para fazer aqui a diferença. Beleza. Eu vou formar uma dupla aqui, ó. Formar um elemento. Tá lá 2 a 2, ó. Só que é o seguinte. A ordem vai importar. Eu quero que esse aqui fique em primeiro. E eu quero que esse aqui fique em segundo. Mas aí eu tenho que colocar, por exemplo, se eu quero fazer isso, aí que se cria a situação no problema. É igual nesse problema aqui, que essa situação aqui, ó. Tá? Que é como é que é? Girado, mas não virado. Ou seja, não pode trocar. É como eu falei aqui, ó. Aqui você não pode, não tem como trocar, tá? Você pode girar, mas não pode virar. Ou seja, não pode permutar. É o seguinte, vamos supor que eu pegue essa dupla aqui, eu coloco eles numa mesa lá, tá lá, eu coloco eles, né, para sentarem numa mesa de comissão, por exemplo, numa mesa lá em que a ordem importa. Vamos lá. Aí eu estou colocando eles aqui numa mesa em que esse primeiro aqui, ele vai exercer uma função e esse segundo vai exercer uma outra função. Esse primeiro, ele vai ser o presidente. Então, ele vai ser o presidente. E esse segundo aqui, ele vai ser tipo o vice-presidente. Pronto, posso fazer isso, ó. Tá lá. O primeiro vai ser o presidente, o listrado. Esse aqui com a reta vertical aqui, ele vai ser o vice-presidente. Então, agora, e se eu mudar, se eu pegar o segundo, que é vice-presidente, e ser o presidente, e esse aqui ser o vice, a ordem vai mudar, porque eu determinei que esse fosse o presidente, esse aqui fosse o vice-presidente. Se a ordem importou, porque se eu mudar, vai alterar. Se vai alterar, eu uso arranjo, tá lá. É isso que se deve se iniciar, na minha opinião, a dica, como se inicia a análise combinatória, entendeu? Então, tá aí, ó. Uma ordem vai importar, então quantas duplas eu posso formar aqui, ó? Por exemplo, eu quero que esse aqui seja o presidente e esse aqui é o vice-presidente. Tá lá. Não posso trocar, eu não posso mudar a função de cada um. Se eu não posso mudar, eu tenho que obedecer a ordem, como vai ser. Então eu utilizo quantas duplas eu tenho que formar. Então vamos lá. De 5 elementos que eu tenho, tá lá, 5 bolinhas, 5 pessoas, vou formar 2. E que a ordem importa. Então vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Tá lá. Pronto. Então o que vai acontecer? Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou parar aqui, porque tem esse 3 fatorial aqui embaixo. Ó. Faço, vai dar 20. Tá lá. Pronto. Então você vê, ó, tá aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui. Pronto. Bom, tá aí, tá? Uma ideia aqui de como é que é, entendeu? Aí você tem a outra que é a permutação, entendeu? Permutação tá aqui, ó. Você tem a permutação, que é N fatorial, tá? Aí você tem um nome aqui de permutação. Ó, tô fazendo tudo bagunçado aqui, ó. A folha aqui. Mas o importante é entender aqui, ó. Permutação, olha lá. Permutação, a permutação acontece quando todos os elementos participam ao mesmo tempo, né? Você pode ver que na combinação e no arranjo,
os elementos, não todos os elementos participam, porque eu tenho que formar um agrupamento 2 a 2, tá lá, né? 2 a 2, e que tem, cada um participa. Eu vou fazer esse com esse, daqui a pouco vou pegar esse com esse com esse. Eles não participam tudo ao mesmo tempo, tanto na combinação simples quanto no arranjo simples, né? Agora, na permutação, todos os elementos participam, ó. Todos os elementos vão participar ao mesmo tempo, ó. Ou seja, quantos eu posso formar, né? Aqui, e que permutação, assim como arranjo, ele também, a ordem importa, tá? Então, quantos eu posso formar aqui, ó? 5, né? 5 aqui, 5. Todos os elementos vão participar, ou seja, vai haver uma troca, ó. Esse vai passar para cá, esse vai passar para cá, esse vai passar para cá, e esse vai passar para cá, e esse vai passar para cá. E aí vai. Mas quantas permutações eu posso fazer? Aí que entra na questão ali que fala... Quando gira, mas não vira. Esse aqui já vira, ó, porque eles não estão presos a nada. Estão livres, ó. Eu vou virar, ó. Esse vai virar para cá e esse vai virar para cá. Pronto. Assim como, então, esse vira para cá e esse aqui vai virar para cá. E esse aqui vai ter que ir para o último. Pronto. Virei. Só que participam tudo ao mesmo tempo. Então, você tem uma permutação simples que é só isso aqui, ó. 5 fatorial. Como eu já resolvi aqui em cima para mostrar noções de fatorial, ó, 5 vezes 4 vezes vai dar o quê? Fazer de novo. Eu fiz aqui a conta, então, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, vai lá, ó. Eu gosto de fazer a conta aqui, ó, verificar correta, tá aí, ó. Pronto. E dentro dessa permutação aqui, existem variáveis, né, que é permutação circular, que é o caso dessa questão aqui, ó, da permutação circular, que será feita na parte 2, tá? Na permutação circular, ó, aqui, tá? Isso aqui é uma permutação circular, pronto. Será feita na parte 2, tá? E existe também a chamada permutação com repetição, que às vezes você pode encontrar essa bola aqui, por exemplo, essa, e ter uma outra aqui, ó, repetida, por exemplo, tem essa aqui que repete 3 vezes, aparece essa aqui 3 vezes, você tem aqui 5 elementos, mas vamos supor aqui que eu coloque mais uma dessa, então tem 2 bolas aqui, ó, pintadas, né? Aqui são 3 vertical e essa aqui, por exemplo, são 6, assim, nessa forma aqui, como se fosse setoriada, né, de pizza aqui, ó, 6. Então, é chamada permutação com repetição. Aí tem outra fórmula que a gente coloca, tá? Então, só de curiosidade para saber, ó, vamos supor, aqui tem 5, ó, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor que tenha 8 aqui. Vamos supor, eu vou botar a fórmula, tá? Eu vou botar assim, N aqui, sendo que aqui em cima você tem a quantidade de quantos se repetem aqui, ó, P1, P2, tá lá, e P3. Quantos elementos estão se repetindo? Aí você tem N fatorial sobre, aí você tem P1 fatorial, P2 fatorial e P3 fatorial, tá lá. Um exemplo, se essa aqui se repete 2 vezes aqui, né, foi essa aqui, né, tanto faz, não tem problema não. Se essa aqui for 2 vezes, eu vou considerar essa aqui como P1, aí eu vou colocar aqui 2 fatorial, ó. Vou colocar aqui 2 fatorial, tá lá. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei como 6, né? Vai ser o P2. Aí eu coloco aqui embaixo, 6 fatorial. É assim, né? Só para ter uma ideia, tá bom? Então, é esse tipo de permutação aqui que eu vou usar nessa questão aqui, ó. E ela é permutação circular. Existe, né, uma permutação específica e que os elementos ficam dispostos circularmente aqui, tá? É circularmente. Aí você usa uma permutação circular que é n-1 fatorial, que é essa fórmula daqui, ó. Já vou logo adiantar, ó. Aqui é n. Quando se trata de permutação circular, em que os elementos são dispostos de forma circular, por exemplo, vamos supor que eu pegue essas bolinhas aqui, ó, todas elas, eu coloco ela disposta circularmente, assim, a outra aqui,
pintada, a outra assim, aí vou colocando outra aqui. Aí qual é a outra que tá lá? Acho que foi todas, né? 3, 4, falta uma. Aqui é que tem assim, ó, cruzado aqui, ó, pronto. Eu coloquei assim, mas vamos supor que eu repita, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou botar uma outra aqui, ó, vou repetir. Aí essa daqui eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, essa daqui eu vou colocar 2 vezes, ó, aqui, ó, tô repetindo. Essa escura aqui eu coloco 3 vezes, ó, 3 vezes. E essa daqui, né, listrada assim, ó, pronto. Elas ficaram de forma circular. Então existe um tipo de permutação quando você trabalha com elementos dispostos circularmente, tá lá? Então você trabalha com permutação circular. Permutação porque todos participam ao mesmo tempo. Aí coloca a fórmula que é n menos 1 fatorial. Tá aí. É isso que eu vou fazer, usar essa questão nessa daqui, ó, já dando spoiler aqui, tá bom? Tá aí. Então, pessoal, tá aí. Então eu considerei, né, vou botar aqui, ó, pronto. Então tá aí, ó. Eu considerei então a questão aí, né, dessa parte 1, e vou considerar como noções de análise combinatória, como eu havia falado, e na parte 2 eu vou resolver a questão. Aí os dois serão publicados lá no feed, né, no Rio, para servir de dica, né, para o profissional de ensino de matemática, né, se ele quiser já usar essa questão, já começar assim com essa questão, já começar iniciando a análise combinatória já com essa questão aqui. Aí vai fazendo a brincadeira, como eu fiz aqui, faz a brincadeira com a questão, para um pouco a questão, não resolve ela, e parte logo para essas noções aqui, logo de análise combinatória, né, como se fosse dando a teoria. É uma teoria dada em cima da questão, tá? Então tá aí. Valeu. Então, eu acredito que a aula dessa maneira, eu acredito que, né, que a maioria vai entender, os estudantes, né, vão entender lá e vai ser legal de resolver, entendeu? Dessa maneira, trabalhar dessa forma, iniciar a aula dessa maneira, dessa dinâmica aqui, que eu penso que é uma aula de qualidade, né? Eu imagino que seja dessa maneira que o estudante vai conseguir aprender mais. Essa dica não serve só para ensino médio, mas como também para nível universitário no primeiro período. Quem vai trabalhar aí com engenharia, contabilidade, economia, ou então vai fazer matemática mesmo, arquitetura, tá lá. E que também, quem vai trabalhar na área de ciências, por exemplo, também na física também, né? Física, química também pega também, porque trabalha com matemática. E tem análise combinatória no primeiro período. Na maioria das universidades, o estudante que vai iniciar o primeiro período, né, que tem matemática, por exemplo, ciências biológicas tem matemática no primeiro período. E tem no primeiro e segundo período, né, se não me engano. E vai pegar matemática e vai trabalhar com análise combinatória porque tem probabilidade. Então vamos lá, nas ciências biológicas, quando se trabalha com genética, tá lá? Você trabalha com probabilidade. Qual a probabilidade de um casal de olho castanho gerar um filho de olho azul ou verde? Qual a probabilidade de um casal de estatura baixa gerar um filho alto? Então isso é assunto de probabilidade. E para aprender probabilidade tem que aprender análise combinatória. É isso que acontece, tá bom? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Então essa aí é a parte 1, né? Como iniciar a análise combinatória, tá lá, com uma questão de permutação circular. Valeu. Um abraço aí, pessoal.